É curioso esse fato da camisa 10 aí, né, Mauro? Querendo ou não, não deixa de ser um pouco polêmica, né? Os torcedores pediram muito o Arrascaeta com a camisa 10 depois da aposentadoria do Diego, né? E a camisa acabou indo para o Gabriel. Muito foi se falado que o Arrascaeta não queria abrir mão do 14. Enfim, ele agora confirma que gostaria de jogar com a 10. Cara, assim, primeiro, assim, eu acho que é estranho, porque primeiro ele já tinha dado entrevistas demonstrando nenhum apego ao número 10, né? Falando até que queria usar o 14 e tal. Fazer história, essa coisa toda. E eu acho assim, uma certa falta de sensibilidade ficar falando sobre isso depois do ano ridículo que ele e seus colegas protagonizaram, né? E depois de várias vezes o Arrascaeta não conseguiu jogar 90 minutos. A maioria dos jogos é um jogador de 60 minutos. Aos 15 segundo tempo, ele está saindo. Então, cara, eu sentiria vergonha de falar sobre isso, qualquer assunto periférico desse, se eu fosse o Arrascaeta. Eu ia falar, cara, que adianta eu ter camisa 10, 14, 150 se o ano foi tão ruim para a nossa torcida? Isso é questão menor, cara. Eu acho que às vezes o jogador de futebol não tem a menor noção das coisas, sabe? É a única coisa que eu penso sobre esse assunto. Assim, sensibilidade mínima, né, gente? Número da camisa. Se dane o número da camisa, meu amigo. Se dane. Esse ano, muitos jogadores mereciam usar a camisa 0. Mas só na NBA que tem número 0. André, viu alguma coisa demais na entrevista do Arrasca ou não? E o que o Mauro falou, né? Tem momentos e momentos para você falar, né? E normalmente essas entrevistas, essas declarações são dadas nas férias, como foi a do Gabriel também lá no podcast, né? Essas entrevistas, elas são... só levantam bola, né? Não tem um questionamento mais sério, fica aquela coisa de... Esse formato, ele é uma coisa que é confortável para todo mundo. O cara fica lá, não sei se foi nesse estilo, mas o cara fica lá 2 horas, ali, muitas vezes com cerveja e tal, e conversa de bar... E conversa de bar entre 2 pessoas, sendo que uma é convidado, você não vai colocar o cara contra a parede, né? Então fica essa coisa, é isso que o Mauro falou. Vai criando... Esses caras, eles vivem numa bolha que é assim, eles vivem com a família. A família vai ficar... Pode ter um pai, um filho que de repente pode falar, pô, você não jogou bem e tal, mas é aquela coisa mais carinhosa, né? Não é uma crítica contundente, né? É de alguém que a pessoa ama e tal, então é diferente. O cara tem seu staff, tem os parças, ele fica lá fechado no condomínio. O condomínio oferece tudo, ele não precisa ir na rua, numa padaria e tal. A gente viu o Messi indo no mercado lá em Miami e tal, mas é raro isso acontecer. O jogador fica, mesmo assim, deve ter ficado cercado por segurança ali, para alguém chegar perto dele não devia ser fácil. Então o cara fica numa bolha, fica fechado numa bolha. E aí, quando ele é convidado para um programa desse, ele continua dentro da mesma bolha. Então o cara nunca é questionado. E aí, quando alguém questiona, eles se doem todos. Porque eles perderam o hábito de viver uma realidade que alguém vai colocar eles contra a parede, vai fazer pergunta incômoda, vai... E aí o torcedor também se acostuma com essa coisa da broderagem, do amigo que chama para dar uma entrevista e acha que jornalismo é isso, que uma entrevista é isso, né? E aí, quando pega um Mauro César contra o Aldo Rebelo, aí fica todo mundo assustado. Por quê? Porque, porra, cara, tem situação que você tem que meter o cara na parede, contra a parede, cobrar. Então ali podia ter tido uma pergunta, não sei se teve, mas provavelmente não teve, perguntando, e aí, o ano do Flamengo, o que vocês estão pensando para o ano que vem? Por que deu errado? Por que você não jogou tantos minutos assim? O que aconteceu? Foi lesão? Você teve algum problema? A preparação foi problemática ou foi tudo bem e o time só foi mal? Enfim, qualquer coisa assim que coloca o cara numa situação um pouco mais incômoda, né? Porque a entrevista, essencialmente, ela é feita para isso. Ela é feita para tentar tirar do entrevistado qualquer coisa além das declarações protocolares. E não é só o causo, é aquela coisa, né? Eu nunca contei isso em nenhum lugar, vou contar aqui. Aí o cara, opa, já corta. No jornalismo não é isso, cara.
Então a pessoa precisa entender. Tudo bem, esses caras que fazem podcast eles não tem necessariamente que fazer jornalismo, mas estão perdendo o contato com o jornalismo, somente no meio do futebol, por causa disso, porque acham que tem que ser tudo na base da broderagem. Quem critica, quem faz pergunta incômoda em coletiva, etc., é o chato, é o anti, é isso, enfim. O Wallace Medeiros falou aqui, ó, mas quando o Flamengo não era milionário, Marcos Braz teve algumas sacadas em 2019, trazendo Maldonado e Álvaro, que estavam em baixa. O Fabiano mandou 2 superchats aqui. O primeiro ele falou aqui, ó, times europeus têm escolinhas na Nigéria, Camarões e Costa do Marfim. O projeto do Flamengo parece apontar para a expansão de marca... Parece apontar para a expansão de marca mais do que para caça-talentos. E ele completou aqui, podcasts são o que tem gerado conteúdo de ex-atletas, dirigentes, personalidades do futebol. Os caras não encaram jornalistas à vera. É isso que sobra. Tá aí a opinião do Fabiano. Obrigado. E o André falou muito... Só um detalhe, assim, podcast, muitas vezes, não é entrevista, é bate-papo, papo furado. Não é entrevista. Entrevista é uma outra coisa. Se alguém quiser entender o que é entrevista, pega agora no final do ano, assiste um filme chamado Frost e Nixon. Você vai entender o que é uma entrevista. Uma puta entrevista. Sabe? Assiste o filme. Se o cara for um pouquinho inteligente, não precisa ser muito, não. O cara vai entender a parada. Aquilo é entrevista. Podcast é papo furado, conversa de brother e tal, e e requentador de treta. Tem muitos. Eu não vou em nenhum. Por que eu não vou em nenhum? Eu, sem ir, de vez em quando aparece meu nome nesses podcasts, para lembrar o dia que eu discuti com... Não é discussão, debati com alguém no programa, na televisão. Programa de debate, pô. Às vezes a chapa esquenta um pouco, esquenta. Acontece. Não é fake, acontece. Aí tentam transformar aquilo numa inimizade. E assim, pessoas que já debati que não são minhas inimigas. E que se tivesse que ficar com algum problema, não seria por aquilo, seria por alguma outra razão. Teve até um caso de um colega que eu encontrei pessoalmente poucas vezes, nunca trabalhamos na mesma empresa ali ao mesmo tempo e tal. E aí perguntaram para ele e a sua treta com o Mauro César? Aí o colega fala assim, treta com o Mauro? Não teve treta com o Mauro César. Não, no Twitter não, aquilo foi uma brincadeira. Estava brincando, tudo, a gente não teve nenhum problema. Título do corte, fulano e a treta com o Mauro César. Aí o cara começa a assistir e o cara fala que não teve treta nenhuma. Então, assim, uma das razões que eu não vou é essa. Você vai chegar lá, vamos falar de assuntos interessantes? Não. O cara vai querer ficar falando dessas bobagens, lembrar o dia, não sei do quê. Então, isso também não é jornalismo, cara, desculpa. Ou é mau jornalismo, ou é bate-papo. Eu não sou contra, não. Tem um público para isso que faça. Eu prefiro não participar por isso. Talvez um dia até vá se eu perceber que vai poder ser um papo saudável ali, sem requentar treta, né? Ou fabricar, porque às vezes nem é treta, é só um debate. E se eu achar que pode ser interessante, mas assim, eu prefiro não participar. O pessoal chama e eu educadamente falo, gente, eu não vou no podcast. Por isso. É uma fórmula desgastada, cansada e especialmente utilizada para esse tipo de coisa. O que o André falou. Quando o Arrascaeta fala do 10, será que não fica mais... Arrasca, você merecia a camisa 10 do Zico esse ano? Gabigol merecia a camisa 10 do Zico? Ou o Flamengo esse ano não deveria ter camisa 10? No respeito ao que o Zico foi e é e o que vocês não jogaram. Você acha que o cara vai perguntar isso para ele? E ele não vai por isso. Aí os caras não vão. Eles vão porque sabem que não terão esse tipo de pergunta. Sabe? Nem com contexto e com educação e com classe. É zona de conforto, gente. Isso não é, muitas vezes não é entrevista, é bate-papo. Vai falando. É isso.